Canal Brasil Pátria do Evangelho, 42ª palestra. O pensamento, como controlar. Considerações gerais. A Terra e o espaço que a circunda está saturada de pensamentos. Você sabe tão bem quanto eu que a maior parte das pessoas não cultiva bons pensamentos. Você não precisa que eu lhe demonstre que a maioria dos pensamentos que nos cercam são pensamentos doentios, enfermiços, dolorosos. É nesse meio que nós vivemos. É no meio desse enorme peso mental que nós nos desenvolvemos e aprendemos. A recomendação de Jesus, orai e vigiai, nunca esteve tão atual e necessária. Ao se descuidar dos seus pensamentos, ao deixar que seus pensamentos sigam o seu curso livre, no piloto automático, você está permitindo que o seu padrão vibratório baixe, dando cobertura para que milhões de pensamentos do mesmo nível sintonizem com o seu. Não é à toa que a depressão já é chamada de o mal do século XXI. Ao menor descuido, seu padrão vibratório cai e suas energias caem também. A boa notícia é que, ao seu pensamento elevado, sua influência sobre os que o cercam, encarnados e desencarnados, é muito benéfica. Muitos não sabem que funcionam como oásis para espíritos sedentos de boas energias. Os desencarnados carentes de energia, que desconhecem seu estado de desencarnados ou que têm alguma dificuldade para seguir seu rumo, costumam se aproximar de encarnados de bom padrão vibratório. Buscam algum conforto, sente-se bem com as energias positivas do encarnado, vigilante de seus pensamentos. Segundo uma declaração de Allan Kardec, o espírito, em determinadas circunstâncias, se compraz no mal, o que equivale a dizer, por exemplo, que quando estamos com raiva, quando sentimos raiva insistente, sentimos prazer em ter raiva. E é exatamente assim. Nós nem sempre escolhemos o sentimento, mas quando nos percebemos que estamos sentindo determinada coisa, nós temos a opção de mudar o foco. Mas nem isso acontece. Nós sentimos prazer em nutrir sentimentos como raiva e tristeza. É claro que esse prazer não é uma coisa consciente. Não é exatamente uma escolha. Ninguém escolhe. Agora não me interrompa que eu quero ficar triste durante umas 2 horas e não quero ser interrompido. Não é assim. Muitos pensamentos passam pela nossa mente a toda hora, e muitos deles não produzidos por nós. São pensamentos que estão numa faixa de frequência próxima da nossa e com os quais nós sintonizamos. E quando esses pensamentos perduram um pouco, eles são acompanhados de sentimentos, o que determina a nossa vida, a maneira como nós vivemos, como nós vemos a vida, como nós sentimos a vida, são os nossos pensamentos e sentimentos. É através dos pensamentos e sentimentos que nós sintonizamos com outras mentes, de espíritos encarnados e encarnados. Formamos o nosso ambiente psíquico e experimentamos o fenômeno vida. Tudo na nossa vida passa pelo controle dos nossos pensamentos e sentimentos. E muitas pessoas têm dificuldade em controlar os pensamentos. Vem um pensamento ruim na cabeça e a pessoa não consegue controlar esse pensamento. A pessoa diz que não consegue se livrar desse pensamento. E, na verdade, consegue sim. Qualquer um consegue. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer que nós gostamos, mesmo que inconscientemente, de nutrir sentimentos como raiva, rancor, tristeza, mágoa, inveja e outras coisas desse tipo. Se nós não gostássemos, nós não ficaríamos presos a eles. Isso são doenças do espírito, são vícios da mente, e o primeiro passo para vencer um vício é reconhecer esse vício. Se uma pessoa tem problemas com drogas, com álcool, com cigarro, por exemplo, ela tem que, em primeiro lugar, reconhecer que isso é um vício, e a partir daí, afastar-se radicalmente do objeto do vício. Quando você vai ao centro espírita, ou quando contata com espíritos trabalhadores, em suas orações ou durante o sono físico, muitos desencarnados carentes acompanham você e são encaminhados a socorro e esclarecimento. Nunca estamos sós.
Somos, assim, úteis ou prejudiciais, mesmo sem tomar conhecimento disso, para ver a importância do pensamento. Pensamentos negativos, positivos e de cura. O número de pessoas que passam o dia cultivando pensamentos negativos é altíssimo. Poucas se dão conta de que pensam de forma desequilibrada. Isso é extremamente perigoso para quem emite esse tipo de pensamento, porque depois de um certo tempo, essas emissões mentais ruinosas transformam-se em um terrível problema para o centro de origem. Permanecer com os pensamentos de cunho negativo por longos períodos da vida faz multiplicar os problemas diários, tornando a vida áspera e cheia de dificuldades. O pensamento negativo atrai condições desagradáveis, como se fosse um objeto imantado. Ao contrário dos pensamentos positivos, que só atraem coisas boas, correspondendo ao que foi emitido pela mente altruística. A reversão do pensamento negativo para efeito de cura realiza-se através de uma escolha consciente, fazendo uma concentração de pensamentos positivos e altruísticos, visando adquirir um novo senso de paz e tranquilidade, tão necessárias às nossas vidas. É extremamente importante selecionar o que estamos dizendo mentalmente. Se percebemos que estamos cultivando pensamentos negativos, precisamos bloquear mentalmente os sentimentos, a fim de voltarmos ao ponto normal da vida, alimentando ideias positivas e sadias. Devemos buscar inspiração em alguma coisa de realce no campo do bem, que chame nossa atenção de um modo especial. Como, por exemplo, recordar uma situação que nos fez rir, ou de algum evento alegre que nos tenha deixado muito felizes. A vida é sempre cheia de muitas oportunidades e atrações. Estas últimas nos ajudam a superar as dificuldades temporárias que surgirão durante nossa caminhada na direção da luz. A melhor maneira de ultrapassar os obstáculos do presente é esquecermos o que de errado fizemos na retaguarda recente ou distante, procurando sempre o lado do bom das condições existentes na atualidade. Outro detalhe importante é a caridade e a compaixão que devemos nutrir pelos nossos semelhantes, principalmente pelos que estão enfrentando dificuldades no momento atual, angariando assim laços de simpatia e fraternidade, que nos ajudam a descobrir nossa essência divina, que de modo geral se acha sempre encoberta pelos nossos vícios, desejos e paixões. Nossos pensamentos também melhoram de qualidade quando nos entregamos ao exercício da meditação, da prece, do silêncio e do recolhimento. Dediquemos alguns minutos do nosso tempo para conversar com Deus, no íntimo da nossa alma, buscando uma harmonização ideal para o nosso corpo físico e, principalmente, para o nosso espírito. A prática diária da prece e do culto no lar atrai para o nosso organismo físico e espiritual energias cósmicas que descem do alto, mas que só atinge quem se torna receptivo, cultivando bons hábitos e tendências enobrecidas, afinadas com as leis divinas que regem a vida cósmica. A natureza não dá saltos espetaculares e nem existem milagres ao nosso redor que possam resolver de imediato os nossos problemas. Isso só se resolve através de muito trabalho e muita luta para os que, de alguma forma, reconhecem o poder de Deus. Ele, na sua suprema sabedoria e bondade, jamais interfere no nosso livre-arbítrio, esperando que cada um realize, pelo aprendizado, a escolha certa de nossos destinos após muito tempo e muitas reencarnações. O pensamento contínuo é o maior instrumento já concedido ao espírito imortal, esse viajor incansável da eternidade. O homem terreno, com ele, tece paulatina e gradativamente a túnica eletromagnética que irá vestir ao alcançar as campinas siderais do infinito de Deus. Devemos pensar diariamente que possuímos todas as qualidades para vencer em qualquer atividade, como também ser bem-sucedidos em qualquer área, em qualquer empreendimento. Basta apenas empenharmos a força máxima, dando tudo de nós para alcançarmos a vitória e celebrarmos o triunfo.
Utilizando o nosso processo de livre escolha, podemos aplicar nossos talentos e faculdades inatas que já carregamos em estado latente, decidindo sempre o melhor para nós e principalmente para os outros. Como ser pensante, precisamos usar a liberdade de pensamento para escolher formas diversificadas de atuação a fim de evoluirmos e assim fazendo, melhorando automaticamente os nossos semelhantes. Necessário nos é cultivar pensamentos positivos e promissores que contribuirão para o nosso sucesso pessoal, captando simpatia e laços fraternos, tão necessários ao convívio dentro de qualquer sociedade moderna. Através do pensamento, podemos concentrar nossas forças nos afazeres diários e também no entusiasmo e no otimismo durante a execução de qualquer tipo de trabalho. Adotemos o hábito de fazer com amor e alegria tudo que passa pelas nossas mãos. Precisamos deixar marcas individuais em tudo aquilo que realizamos, exercendo as atividades com vocação. Tenhamos a certeza que, agindo assim, as possibilidades de sucesso serão maiores, principalmente quando fazemos o que gostamos. A cura real das nossas enfermidades físicas e espirituais passa impreterivelmente pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de ser e de viver. Não se apegue, pois, demasiadamente aos bens temporários, que passam de mão em mão e que não podemos levar para o outro lado da vida. Procure também não invadir fronteiras alheias, proferindo palavras ou agindo de forma a atasalhar a vida de outrem. O importante na Terra onde estamos, vivemos um processo evolutivo. Difícil é cultivar virtudes inerentes ao espírito, que, em síntese, servirão de moeda corrente no mundo espiritual após atravessarmos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Enquanto aqui estivermos, precisamos cumprir nossa missão da melhor maneira possível, trabalhando em favor do próximo, acumulando recursos espirituais que nos acompanharão após perdermos a vestidura carnal, enchendo o nosso coração de paz, alegria e felicidade do outro lado da vida. Controle dos pensamentos e sentimentos. As dicas para controle são: quando perceber um pensamento negativo, pense em outra coisa, mude o foco. Se não conseguir, ouça uma música diferente, cante, reze. Você pode rezar um Pai Nosso, e nós sabemos que nos momentos de raiva, de grande tristeza, nós não conseguimos nos concentrar. Nós rezamos automaticamente sem prestar atenção naquilo que estamos dizendo, mas devemos continuar mesmo assim. No caso do Pai Nosso, por exemplo, nós rezamos uma vez sem prestar a menor atenção nas palavras e repetimos. Na segunda vez, já estaremos prestando em uma ou outra parte. E lá na terceira ou quarta vez, no terceiro ou quarto Pai Nosso que nos rezamos, nós já estaremos automaticamente nos acalmando. Para pessoas que têm uma grande dificuldade de concentração, melhor que rezar o Pai Nosso, melhor do que se repetir o Pai Nosso, é fazer afirmações positivas, afirmações curtas, como por exemplo, eu sou luz, eu sou um ser de paz. Repetir isso muitas vezes, isso sempre traz resultados benéficos. Se você estiver com muita raiva ou muito triste, nutrindo grande mágoa, grande rancor, se houver possibilidade, você poderá fazer exercícios físicos. Isso também ajuda a mudar o foco instantaneamente. Praticar exercícios físicos, principalmente se forem exercícios intensos. Essas coisas sempre funcionam num primeiro momento, num momento de crise, mas para nós começarmos a criar nossos hábitos mentais e deixarmos de lado os pensamentos e sentimentos negativos, nós precisamos preencher a nossa mente com coisas boas, com coisas úteis, quais sejam. A leitura edificante, a leitura de bons livros, livros espíritos espiritualistas. Isso ajuda a manter nossa mente ocupada com coisas boas, com coisas elevadas. O convívio com pessoas agradáveis, com pessoas positivas. A adoção de novos ambientes, se nós circulamos em ambientes muito negativos. Às vezes, no nosso local de trabalho, ou o próprio lar sem um fator de convergência de coisas negativas, temos que procurar sempre nos ambientes mais agradáveis, mais positivos.
Caminhar ao ar livre para quem tiver essa possibilidade. Se puder ser próximo à natureza, melhor ainda. Abandonar as notícias sensacionalistas, programas que apresentam uma grande quantidade de problemas, novelas repletas de maldades e intrigas. Tudo isso pode e deve ser mudado. Se nós queremos mudar o nosso padrão de pensamentos e sentimentos, temos que parar de absorver essas coisas. Outra coisa muito importante em relação à oração, nós temos que parar de pedir coisas. Quando nós pedimos muitas coisas em oração, nós estamos inconscientemente nos tornando pedintes. Estamos implantando em torno de nós um ambiente de carência, de permanente carência. Quem coloca tais comportamentos em prática, ou pelo menos parte deles, melhora muito seu padrão de pensamentos e sentimentos. É impossível não melhorar. Referências bibliográficas. Por favor, leiam com atenção as referências bibliográficas. Fim. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.